Bom dia, meus queridos. Então vamos lá ao papo sobre queda de cabelo, que é um tema que está bastante explorado agora, que as pessoas estão ficando em casa, que as pessoas estão achando os cabelos pela casa e parece que há um aumento de queda. Será que é só realmente um aumento de queda? Será que tem algo a mais? Será que você está achando mais o seu cabelo caindo? Porque o cabelo cai, sabia? Bom, nós temos em torno de 100 mil fios no couro cabeludo, tá? Todos nós. As pessoas mais louras costumam ter uma maior quantidade e as ruivas em menor quantidade. Então, as morenas têm em torno de 100 mil fios e eles caem, né? Eles nascem e não vão viver a vida toda. Então, eles caem em algum momento da sua vida, em torno de 6 anos. Sabia? O cabelo tem as suas fases, né? A fase de crescimento, a fase de maturação e praticamente tendência é cair a fase de queda. E a gente fala que é em torno de 3 fases. A fase principal, que é a fase que o cabelo está mais tempo na sua cabeça, é a fase anágena, que dura em torno de até 6 anos. Então, uma hora o seu cabelo cai. Né? A ideia que todo mundo tem, que parece que o cabelo está caindo mais em casa, me parece também que tem um pouco mais a ver com os achados dos fios pela casa, que é o ambiente que você está mais nesse momento. Né? Então, se o cabelo cai em torno de 100 fios ao dia, de 60 a 100 fios ao dia, ele cai quando você vai para o trabalho, quando você penteia após o banho, quando você penteia de manhã, mas agora ele cai todo dentro de casa, ele não vai cair no carro, no trabalho, você andando, fazendo esporte, ele vai cair todo dentro de casa. Então, tem que reparar se não é só o fio que está ao seu redor, tem que ver se o volume capilar está começando a ficar comprometido. Aí sim a gente se preocupa realmente numa queda capilar. Mas se você desconfia, realmente vamos ter que encontrar e fazer alguns exames e alguns exames locais, exames de sangue. E eu vou explanar aqui um pouquinho as principais quedas, principais formas, né, causas de queda, que é o nosso objetivo aqui hoje. Esse tema realmente é bastante extenso. Então, até coloquei aqui uma colinha, que é bastante coisa, e eu vou falar, o principal motivo de queda, na maioria das pessoas, é a alopécia genética, a alopécia androgenética, é a famosa calvície. Então, aquela tendência genética que você tem, ela é mais comum em homens, por causa mesmo da questão da testosterona, os homens têm mais testosterona e essa queda é modulada por essa testosterona e uma outra enzima. Então, isso é mais evidente nos meninos, né? Mas as mulheres também têm, porque nós temos pelo menos 1% de testosterona no nosso corpo. Então, acaba sobrando um pouquinho, né? E a própria genética familiar, às vezes, acompanha esse quadro aí de androgenismo. Né? Esse fio da alopécia genética, ele fica diminuidinho, a gente chama de miniaturizado, então ele vai sumindo até que realmente não seja nem possível ele se desenvolver, então dá aquela parte do couro cabeludo completamente sem cabelo. Né? Então, o principal realmente é esse, mas até nas mulheres, são outros fatores também são bem importantes, como por exemplo, os distúrbios hormonais, né? Vocês já ouviram falar no hipotireoidismo, no hipertireoidismo, né? Uma outra mais difícil de você escutar, mas existe bem, a tireoidite Hashimoto, que é também uma doença da tireoide, a gente considera ela autoimune. Então, essas doenças principalmente, elas fazem uma tendência maior à queda de cabelo, uma rarefação bem importante. A gente vê bastante gente com hipotireoidismo e uma rarefação importante, né? Outra coisa importante nas meninas, né, nos homens também, mas mais nas meninas, são os distúrbios de nutrição, os distúrbios nutricionais, a falta de vitamina ou o excesso de vitamina, ou você pode estar passando por um período de desabsorção, né, uma diarreia prolongada, né, algo que possa alterar a sua absorção de vitaminas e nutrientes, e isso o cabelo sente, a pele também, né, a pele pode ficar mais seca. Então, esses distúrbios nutricionais têm que ser investigados, geralmente
no consultório eu peço exames, né? Eu vejo que tem algumas vitaminas que são mais importantes nessa questão da nutrição capilar, como o zinco, como o ferro. Então, a anemia é uma coisa importante a ser investigada, né? Então, numa abordagem lá no consultório, eu vou pedir exames, eu vou direcionar alguns exames que possam me ajudar a ver se tem esse distúrbio nutricional. Outra coisa importante que a gente vê com frequência são as pessoas que fazem a cirurgia pós-bariátrica, né, que fazem a cirurgia bariátrica e pós essa cirurgia, eles começam a ter distúrbios de absorção de alguns elementos, praticamente todos. Então, isso dá realmente uma alteração de como o cabelo e a pele aproveitam essas substâncias, porque tem uma oferta menor, né? A diminuição da absorção lá pelo intestino retirado, isso faz também que chegue pouco aporte nutricional a esse fio. Então, a gente vê com bastante frequência a queda capilar após as cirurgias bariátricas, né? E outras cirurgias também por causa do estresse físico que isso possa causar no organismo, né? Incrivelmente também, olha que interessante, a exposição ao raio solar excessiva, a exposição ao UV, ela degrada o colágeno, assim como na pele. Então, o cabelo também pode sentir uma diminuição das proteínas. Então, um excesso de sol, né? A pessoa que vai andar na praia, anda 4, 5 quilômetros sem um boné, sem um chapéu, ela também está prejudicando o cabelo, porque o ultravioleta degrada a proteína. E a gente, então, vai ter um probleminha também, não só na pele, como vocês sabem, causando manchas, até câncer. A gente pode ter essa degradação do colágeno pelo raio ultravioleta, né? Algumas coisas que eu coloquei também, como medicamentos, né? Pessoas que usam medicamentos para artrite, para doença de Parkinson, alguns anabolizantes, né? As pessoas que fazem malhação gostam de usar anabolizantes à base de corticosteroides. Isso realmente altera o ciclo piloso e pode fazer uma queda capilar intensa, né? Outras doenças como a hipertensão arterial que usam beta-bloqueadores, esses pacientes também têm uma tendência de queda. Os beta-bloqueadores, a gente sabe disso, e até os anti-inflamatórios, como os diclofenacos, os nimesulidas, eles também tendem a fazer uma queda que não deve ser longa, mas pelo menos durante o uso, e depois o cabelo sentindo, ele vai ter uma queda maior, né? Outras causas também, como mudanças hormonais, fisiológicas, e aí entra a gravidez, a menopausa. Na gravidez, quando você está grávida, é tudo lindo, muito hormônio, muito estrogênio, o cabelo fica lindo, a pele também, e depois que o neném nasce. Realmente há uma queda em torno do 4º mês de nascimento do seu filho, há uma queda hormonal, né, à base de estrógenos. Então, pode acontecer um evento chamado eflúvio telógeno. É quando a gente a gente acaba perdendo os fios por falta de estímulo hormonal, aquela queda brusca, e aí os cabelos sentem, olha como o folículo piloso sente, né? Sente toda a questão hormonal que está acontecendo no corpo, e aí ele pode entrar na fase final, que é a fase telógena, precocemente. Aquele cabelinho que ia cair com 6, 7 anos, acaba caindo numa fase precoce. Então a gente chama de eflúvio, né? Uma queda na fase telógena que não seria necessariamente programada, mas por causa daquele evento, gravidez, aquilo ocorre. A menopausa também, eu já tive até uma pergunta aí lá no Instagram para a questão da menopausa, mais ou menos ocorre isso. É uma mudança hormonal fisiológica, né? O estrógeno cai, só que ele cai aí definitivamente. Então, vários estudos que eu pesquisei, estima-se que até 37% das mulheres vai ter uma diminuição importante dos seus fios, né? Em torno até de 40% de diminuição daquele volume capilar. Não todas chegarão a esse patamar, mas é algo expressivo que incomoda muito, né? Então essa mulher tem que ser abordada, tem que ser
visto se é possível fazer uma reposição hormonal, se está indicado ou não, isso é uma coisa um pouco perigosa, vai ter que ser vista com o seu ginecologista, mas existem alguns tratamentos que podem impulsionar que não sejam somente hormonais, como as luzes de LED, eu vou falar daqui a pouquinho. Né? E a questão também após menopausa, a gente está envelhecendo. E o cabelo envelhece? O cabelo também envelhece, né? Assim como a nossa pele, ele tem menos nutrientes, eles têm menos, as nossas células funcionam de uma forma diferente, funcionam mais lentamente, não completamente, de uma forma um pouco mais deficitária, então a gente envelhece como um todo. O cabelo também vai sentir isso, né? Ele também é uma célula, tá lá no folículo piloso, várias células. Vão nascer menos células, vão ter uma progressão de crescimento menor. Então, a gente envelhece como um todo. Por isso que as vovozinhas têm os cabelos mais ralinhos, mais finos, uma quantidade menor, e isso incomoda, mas a gente considera uma questão fisiológica, vamos dizer assim. Também há como ajudar com algumas terapêuticas que a gente vai comentar rapidinho. E os fatores psicológicos, hein? E o estresse? O estresse, ele é capaz de fazer várias substâncias químicas se alterarem dentro do nosso corpo, né? Com isso, acaba levando o seu cabelo também para uma fase telógena e queda. Então, acontece sim um estresse depois de um tempo, até um estresse físico de uma cirurgia que você precisou fazer, isso também conta. Então, esses mediadores do estresse, eles podem chegar a fazer o seu folículo paralisar. E aí ele vai entrar naquela fase de queda e às vezes 2 meses a 4 meses daquele evento que você teve, né, de um estresse intenso ou de uma cirurgia que foi um estresse físico, isso tudo pode, depois de 2 a 4 meses, ser expressado, né, vir expressado como uma queda capilar. Assim como uma febre também faz com que o metabolismo mude e aí o cabelo, sim, o folículo piloso possa entrar nessa fase telógena e possa vir a cair, tá? Bom, é bastante coisa, né? Então, o estresse é interessante que tem um fator de estímulo de crescimento neural, a gente chama isso de inflamação neurogênica. Então, é assim que a gente explica o estresse no físico, né? O estresse emocional e tal, mas o porquê que ele faz o físico acontecer, né? Por que o cabelo cai, por que você pode ter doença de pele surgindo, assim, como a gente conhece como vitiligo, um pós-estresse, ele pode ser evidenciado por causa disso, né? A gente tem essa inflamação neurogênica, vem do seu estado emocional e aquilo gira em torno das células e faz realmente uma alteração a ponto de matar a sua célula, né? A gente chama isso de suicídio celular. A célula é capaz de conseguir se matar por algum estímulo que esses que podem acontecer, como os estresses, né? E eu queria chamar a sua atenção que a questão alimentar, não adianta você sair aí comprando na esquina um monte de vitaminas. A doutora Cíntia falou que o zinco e o ferro são excelentes, o selênio também enfim, é meio tudo. A vitamina C está participando de várias alterações e metabolismos químicos no nosso organismo. Claro que todas as vitaminas são importantes. Uma e outra vai fazer mais diferença como essa. E as baixas de vitamina, como vitamina D, como o ferro, que é um mineral, como o zinco, são mais expressivas. Mas também não adianta você sair correndo e comprar todas as vitaminas que ouviu falar na internet ou que um ou outro site está anunciando e você ir tomando, porque elas também podem fazer um efeito contrário. A gente sabe que a vitamina A em excesso, ela pode fazer lesões na pele e queda capilar. Mas se ela faltar, também é ruim. Então, não há assim, eu vou tomar tudo que eu vir pela frente e não vou consultar o meu dermatologista, não vou fazer um exame em cima da minha queixa.
né? Outros exames também devem ser feitos, não só o exame de sangue, assim como a tricoscopia, que é a visualização do couro cabeludo e do folículo piloso no microscópio. O dermatoscópio pode visualizar o couro cabeludo e o microscópio pode avaliar o bulbo capilar por um método que a gente chama um arrancamento de alguma quantidade de fios e a gente leva ao laboratório para ser analisada. Então, é muito difícil, né, eu falar aqui para você que está aí com uma queda, qual é o meu tipo de queda, o que está ocorrendo comigo. É preciso realmente você levar essa queixa ao seu médico, a gente combina lá no consultório, para a gente conseguir nortear qual é a sua principal queixa e aí fazer os exames pertinentes e não sair dando qualquer coisa. Não adianta nada eu falar assim, tome zinco, não, cuide da sua anemia com o ferro, e aí, tem anemia? Não tem anemia? Tem um outro distúrbio nutricional? Tem alguma coisa física? Tem alguma seborreia que está atrapalhando esse cabelo absorver? Então, são inúmeros fatores, como a gente está vendo. Tem o distúrbio hormonal, eu preciso pesquisar isso, né? Mas se você está vendo, o fato é, se você está vendo um rareamento mesmo, o seu cabelo está ficando ralinho, o seu cabelo está ficando, a sua cabeça está ficando né, visível, né? Então, isso realmente é um sinal de alerta e aí você deve realmente procurar um médico para poder te ajudar, né? E algumas outras coisas que você pode já ir fazendo. Você pode comer bem, você pode ter uma dieta equilibrada, né? Você pode ter um exercício físico, que isso também ajuda no metabolismo do cabelo. Claro que ajuda. Todo o seu metabolismo é ajudado pelo exercício físico, ele ajuda a vasodilatar, né? A gente fica toda vermelhinha quando sai correndo por aí. Então, a vasodilatação também auxilia que aquele nutriente que você ingere chegar no seu folículo piloso. Essa é uma das diretrizes de um tratamento, por exemplo, com LED, laser de diodo. A gente consegue vasodilatar a área em volta do capilar, né? E aí chegar mais nutriente naquele lugar. Além disso, estimular também a mitocôndria, que é a energia de uma célula, de qualquer célula. Nesse caso, a gente vai tratar as do folículo piloso com esse tipo de luz. Então, a vasodilatação, ela também vai ajudar. E o exercício físico vai te dar um pouco disso, né? Então, comer bem, fazer os seus exercícios, ter uma vida tranquila o mais possível, né? Apesar do nosso estresse, desse momento de pandemia mundial, a gente tem que se envolver em coisas boas que nos tragam alegria, igual eu estou aqui falando para vocês, isso me dá prazer. Então, a gente tem que se envolver nisso para estar sempre alegre, para estar sempre para cima e poder fazer o metabolismo ficar o mais adequado possível. E alguns hábitos alimentares também favorecem a queda, como cigarro, né, o fumo, piora tudo, né, como não pioraria a pele e o cabelo, né, lotado de radicais livres, todo mundo conhece esse nome, né, são os assassinos celulares, né, que aumentam o estresse oxidativo e bombardeiam todo dia várias células, não só do cabelo, da pele, são todas, e é lógico que ele vai piorar o seu problema, né, esse e outros tantos, né. Então, tentem falar de meio um pouco de tudo, é muito difícil a gente conseguir ajudar pontualmente, né, cada pessoa, mas alguém me perguntou sobre a menopausa, então tem que ser avaliado se você pode fazer a reposição, fazer o LED sempre vasodilatando, fazer algumas reposições de vitaminas, sempre com critério, né? Fazendo avaliações físicas com o seu médico. Nesse momento agora está um pouco complicado, mas daqui será um mês ou dois a gente vai poder voltar a fazer isso, fazer a terapia com LED e luz, que é muito interessante atualmente. Temos o microagulhamento, que é um estimulante
do folículo também. O microagulhamento é feito com um aparelhinho, tem outras formas de fazer, tem um que é manual, tem um que é mais robotizado e a aplicação de algumas substâncias, né, no local após fazer o microagulhamento, a intradermoterapia, que também já é usada há um bom tempo por nós. Enfim, nós temos inúmeras causas, temos alguns tratamentos, cada uma tem que levar isso ao seu médico para discutir bem, direitinho. Uma pergunta que foi feita, a Beth que me perguntou, sobre a questão de queda capilar num tempo certo. A gente não tem estudo científico falando sobre meu cabelo cai sempre no outono ou na primavera. A queda capilar humana, ela não é como a do animal, que tem a sazonalidade, né? Então, a gente não tem, meu cabelo só cai na primavera, ou meu cabelo só cai no inverno. Isso a gente não tem, tá? Isso aí é reservado ao mundo animal. Mas o que pode estar acontecendo com você? Pode estar acontecendo que aquele tempo que você faz, de repente começou uma dieta muito radical, parou de tomar alguns ingredientes importantes que o seu cabelo sente, até mesmo a dieta balanceada pode dar um baque, né, naquela célula que sente que você se alimentava de um jeito e agora ela vai ser alimentada de outro jeito. Então pode ser por aí e de repente você faz isso com a frequência desse tempo aí de queda. Você começa a fazer sempre no mesmo tempo, talvez um pouquinho antes do verão, para manter mais a forma. Então a gente tem que sentar e conversar sobre isso aí. Tá bom? Mas a gente não tem isso no humano, a questão da sazonalidade da queda, tá? É mesmo você se envolver direitinho na dieta alimentar adequada, na suplementação se for necessária, após uma avaliação médica direitinho, e a gente conseguir fazer com que seu cabelo não sinta tanto as mudanças e se adapte melhor à nova dieta que você vai precisar implementar, né? Se ficar faltando alguma coisa também tem que ser adequada, até o nutricionista pode nos ajudar também, tá bom? Então, deve ter mais dúvida, qualquer coisa coloquem lá nos stories, ou desculpe, no feed e manda pra gente que a gente tenta solucionar. Tá? Não resolve o problema de todo mundo, mas eu acho que esclarece bastante. E algumas coisinhas você já vai poder fazer para mudar a sua rotina que possa estar atrapalhando o crescimento capilar, né? Então tá bom, eu aguardo as dúvidas e estou à disposição. Um abraço a todos.